Passam 3 minutos e meio das 11 horas da manhã. Vai começar agora a Antena Aberta, edição de António Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Várias associações de moradores de Lisboa vão manifestar-se esta tarde no Terreiro do Paço, em frente ao Ministério de Assunção Cristas, para dar conta do descontentamento com o impacto da nova lei do arrendamento urbano. É um descontentamento que vai ser materializado num pedido muito concreto, que de resto já tem sido alvo de notícia nos últimos dias, ou seja, as associações de inquilinos vão pedir a revogação da nova lei. De acordo com a DECO e a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, têm chegado às duas entidades milhares de pedidos de esclarecimento e mesmo de famílias que revelam incapacidade para suportar o aumento das rendas que a nova lei permite. Há muitas dúvidas sobre os aumentos feitos pelos proprietários. Nesta emissão da Antena Aberta queremos ouvir o seu testemunho. Para participar, o número de telefone é o habitual, o 822-0101, ou se entender também o e-mail antena.aberta@rtp.pt. Bom dia, Menezes Leitão, é presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. Muito obrigado por estar connosco. Como é que é possível, do seu ponto de vista, conciliar este descontentamento dos inquilinos com, provavelmente, o contentamento dos proprietários? Não é verdade que os proprietários estejam contentes com esta lei. Isso é uma visão completamente falsa. O que se está a passar é, em grande parte, uma manipulação relativamente aos efeitos que a lei tem como no âmbito dos inquilinos. Porque, manipulação porquê? Porque aparecem a dizer-se valores relativamente à imprensa que são absolutamente insustentáveis face à lei. Por exemplo, se alguém aparece a dizer que tem uma pensão de 300 euros e propõe uma renda de 800 euros, o senhor pode ter feito essa proposta, mas a renda que vai ficar essa senhora será cerca de 30 euros, porque a lei vem dizer que, se não houver acordo, o senhor nunca pode fixar um valor, nestes casos, acima de 10% do valor do rendimento que a senhora tem. Portanto, o senhorio, neste caso, vai continuar com esta lei, a receber uma renda perfeitamente simbólica por um prédio que tem valores muito superiores. E, portanto, este tipo de reações, claro, toda a gente tem o direito de se manifestar, mas parece-nos que só pode derivar de má informação ou até mesmo informação erradamente transmitida a propósito sobre a própria lei. Agora que, claro, que os inquilinos gostariam imenso, e nós vemos isso, de ficar a pagar rendas simbólicas de toda a vida e, portanto, pagar por andar no centro de Lisboa 10 ou 15 euros. Compreendemos isso, mas, de facto, não é possível, quando toda a gente está a ver os seus rendimentos cortados e os proprietários tiveram um aumento de impostos absolutamente brutal. Há casos de pessoas que estão obrigadas a pagar 15 mil euros por ano, tenham ou não tenham rendimento, e alguns estão a vender os prédios se não conseguirem pagar esses impostos. Não é sustentável continuar a funcionar com rendas tão baixas como estavam. E por isso a lei prevê um pequeno aumento das rendas, porque é fixado com base no rendimento dos inquilinos. Ora, os proprietários, pelo contrário, não têm, os impostos que vão pagar sobre o imobiliário não têm nenhum teto com base no seu rendimento. Ou os pagam ou os prédios são executados. Portanto, tudo isto aparece-nos, a nosso ver, uma grande tentativa de manipulação da opinião pública, dando informações completamente falsas sobre o que é que a lei diz. E, efetivamente, como aliás a Ministra já disse ontem, não há nenhuma hipótese de uma pessoa que tenha, por exemplo, uma pensão de 400 euros ficar a pagar uma renda acima. Agora, os proprietários também não sabem, porque a lei manda partir para uma negociação prévia, e os proprietários não sabem o rendimento que os inquilinos têm. Portanto, isso, a esmagadora maioria dos proprietários desconhece qual é o agregado familiar dos inquilinos, quais podem saber se são pensionistas, não sabem se a pensão é baixa, se é pequena, e, portanto, propõe uma renda que está de acordo com a negociação que eles querem propor. Agora, o que vai ficar não é o que os proprietários propõem, é o que resultar ou da negociação, ou, se não houver negociação, no que resultar da avaliação fiscal do imóvel ou do rendimento do inquilino. E, portanto, grande parte dessas afirmações que têm surgido parecem-nos totalmente uma manipulação da opinião pública, porque se for a ver a lei em concreto, nada disto que lá está se encontra na lei. Menezes Leitão, peço-lhe que fique em linha um pouco mais connosco. Cumprimento Sónia Covita, jurista da DECO, está connosco em estúdio esta manhã. Bom dia. Bom dia. É verdade que pode haver esta visão de que a lei está, de alguma forma, a ser mal interpretada por parte dos inquilinos e a permitir esta manipulação de que fala o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários? Eu acho que, acima de tudo, existe ainda alguma ignorância e desconhecimento da lei, porque, efetivamente, o que a lei
parte do princípio é que as partes negociem e que cheguem a um entendimento, mas impõe limites para as pessoas que estejam nestas situações de carência económica ou que tenham idade igual ou superior a 65 anos. Portanto, essas pessoas estão efetivamente protegidas e o que acontece é que recebem a carta do senhorio e entram em pânico. E isso é o que não devem fazer. Devem procurar informar-se e nos 30 dias que têm para responder, tomar uma decisão, tomar uma posição consciente, com calma, sem estas precipitações, sem estas afluências que é o que tudo indica, têm acontecido na Associação de Inquilinos. Menezes Leitão, será esta reação de pânico que tem suscitado esta imagem junto da opinião pública? Talvez, mas esse é pânico por deficiente informação, e a verdade é que as associações de inquilinos também tinham a obrigação de avisar os seus associados relativamente ao que iriam receber propostas de negociação, que não são mais nada disso a não ser propostas, e às quais deveriam dar a resposta adequada nos termos dessa negociação. Foi o que nós fizemos na nossa associação. Fizemos uma série de sessões de esclarecimento imensas, chamámos uma série de juristas, explicámos aos proprietários como é que a lei funcionava. Pudesse dizer, muitos tinham receio, inclusivamente, de entrar num processo de negociação das rendas, porque tinham ouvido falar que se podia pagar indenizações de 5 anos de renda, e nós explicámos que isso não era imposto aos proprietários. Esse exemplo que está a dar é o exemplo mais emblemático do tipo de dúvidas que suscitaram os proprietários. Exatamente. Mas há outras? Não, há outras com certeza. Os proprietários perguntavam, por exemplo, se seriam obrigados a fazer obras, se quisessem fazer a atualização das rendas. Nós tínhamos que explicar todos esses tipos de situações e como é que a lei funcionaria ou não. E, portanto, fizemos na nossa associação um aconselhamento aos proprietários sobre o que é que deviam fazer quanto à negociação. Agora, a verdade é que a lei manda negociar. Portanto, e ao contrário, tem sido dito pelos inquilinos, não só fazer propostas acima de limites legais. Porque o que está previsto na lei como critério é quando o acordo não existe. Porque até o acordo, se chegar aí, a lei manda primeiro que haja uma proposta do proprietário e uma contraproposta do inquilino. E, ao contrário, também se tem sido dito, se o proprietário não responder à contraproposta do inquilino, fica o que o inquilino diz. Portanto, ou seja, isto tanto vale para o proprietário como para o inquilino. Basta que o inquilino responda ao proprietário dizendo não aceito, que isto para a lei vale como proposta de manutenção da mesma situação que ele tem agora, e se o proprietário não responder em 30 dias, já não pode mexer mais naquele contrato de arrendamento. Portanto, enfim, a lei foi feita nestes termos. Eu devo dizer que nós, pessoalmente, também não concordamos com a lei. Entendemos que... Mas também fazem como... Desculpe interrompê-lo, Menezes Leitão, mas concorda com o pedido da Associação dos Inquilinos, ou seja, pedem a revogação da lei? Claro que não, porque a Associação dos Inquilinos pede a revogação de tudo o que não seja manter o arrendamento com os valores dos anos 50. Já pediram a revogação da portaria que atualizou as rendas com base na inflação para este ano, porque acham que os inquilinos não devem ter a renda atualizada com a inflação. Agora pedem a revogação da lei que estipula uma revisão das rendas nos contratos antigos, estamos a falar de contratos que têm rendas de 40 ou 50 euros, e às vezes até menos, há casos de contratos de 5 euros, e portanto, mas estão-se sempre contra. E o argumento que é usado é, não, como nós pagámos uma renda alta nos anos 50, temos direito a pagar 5 euros de renda em 2013. Isto não faz sentido. Este tipo de argumentação leva à degradação total dos centros urbanos. Portanto, é manifesto que os inquilinos estão fartos de fazer manifestações, esta não será com certeza a última. Mas a verdade é que a lei até é extremamente protetora dos inquilinos. Por vezes, talvez, não sejam os inquilinos informados, e isso é que achamos grave, precisamente da quantidade de proteções que a lei dá. Portanto, face a isso, nós não vemos justificação nenhuma para revogar a lei. Porque, claro que não é a lei que nós queríamos, mas é melhor que a lei anterior. Porque a lei anterior, efetivamente, o que dizia é que o senhorio, se quisesse atualizar as rendas, tinha que primeiro fazer obras e atualizar a renda ao fim de 10 anos. E, portanto, no fundo, o que significava, tinha que colocar um capital que só recuperaria em parte de 10 anos depois. É manifesto que com essa lei ninguém podia fazer obras e ninguém as fez. Por isso, o que a lei quer, efetivamente, é que se volte a reativar os centros urbanos, que estão neste momento completamente desertos, devolvendo aos senhorios um valor um pouco acima dos valores simbólicos que estão a ser pagos. E deve-se dizer, neste momento, isto é absolutamente essencial, porque o IMI dos senhorios disparou. E com os IMIs, fala-se na subida das rendas, mas os senhorios tiveram subidas do IMI da ordem dos 1.000, 1.500, 3.000, 4.000 e, em alguns casos, 8.000%. Ora, com estas subidas do IMI, o que é que os inquilinos pretendem? Que os senhorios fiquem a pagar mais IMI do que recebem de renda? Isso é claro, mas isso é estar a tornar o senhorio, por simplesmente, num benfeitor à força da situação dos inquilinos. A verdade é que nesta questão de crise, a todos temos que naturalmente suportar encargos, e não podem ser os inquilinos os únicos beneficiários, quer dizer, neste caso até altamente beneficiados,
com uma renda, pura e simples, a pagar rendas simbólicas, quando toda a gente está a suportar brutais aumentos de impostos e cortes de salários. Portanto, o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários já disse que considera que toda a gente tem direito a manifestar-se, mas olha com algum desprezo para esta ação que hoje à tarde vai decorrer por parte dos inquilinos. Não olho com desprezo, não vejo a justificação para a manifestação. O que me parece, para já, em primeiro lugar, está mal dirigida, porque não foi a Ministra que fez a lei, foi o Parlamento. E também a Ministra não tem competência para revogar a lei. Quem tem competência, se quisesse revogar, o que a nossa vez é um mau caminho, até porque foi um compromisso que Portugal teve com a Troika, seria o Parlamento. Em qualquer caso, os inquilinos têm com certeza todo o direito de manifestar, mas nós achamos que há muita gente que tinha muito mais razões para se manifestar, porque precisamente esta lei ainda protege imenso os inquilinos. Eu gostava de saber quem é que neste país tem direito a ter um teto máximo relativamente à prestação que paga pela casa de 10, 17 ou 25%. E 25% é para quando se tem salários de 5 salários mínimos. Ora, portanto, pergunto se face a estes critérios, a quantidade dos ouvintes, quem é que está com estas taxas de esforço pelo seu imóvel. São com certeza muito poucas pessoas neste país. Daí, por isso, não nos parece que a manifestação faça sentido nenhum. E ainda menos sentido faz porque coloca também junto os comerciantes. Ora, os comerciantes estão a ter lucros relativamente ao seu empreendimento, querendo pagar rendas simbólicas aos senhorios. Como sabe, há casos de um hotel de Lisboa com 4 pisos que paga 600 euros de renda. Isso provavelmente ele recebe quando tem um único hóspede no quarto. Todo este sistema que está montado já devia ter sido corrigido há mais de 50 anos e por isso esta lei, a nosso ver, até vem tarde e nem é a lei que nós desejaríamos, como se calcula. Mas Leitão, muito obrigado por ter estado connosco, agradeço-lhe o tempo que dispensou aos ouvintes da Antena 1 esta manhã. Mais distanciada destas questões, mas muito por dentro da lei, está a nossa convidada em estúdio esta manhã, Sónia Covite, da DECO, Sónia Covita, da DECO, vamos lá dizer as coisas como elas são. Há aqui, no que dizia o Presidente dos Proprietários, alguma razão, doutora Sónia Covita? Há com certeza. O que me parece é que ainda é prematuro neste momento estar a falar em revogação da lei. Entrou em vigor há tão pouco tempo. O que tem que ser feito é, acima de tudo, esclarecer as pessoas, eliminar este desconhecimento, esta ignorância que ainda se sente. E é óbvio que parece-nos que nunca vai existir uma lei nesta matéria que agrade a ambas as partes, porque senhorios e inquilinos estão em posições totalmente são opostas. São partes que defendem interesses claramente Exato, distintos. portanto nunca vai haver uma lei que agrade a todos, isso não parece viável, portanto nós temos que trabalhar e que viver com aquilo que temos. Esta lei é um passo, poderá não ser perfeita, não é perfeita para os senhorios, não é seguramente também para os inquilinos, mas é isto que temos neste momento. Vamos dividir as coisas, se me permite. O que é que na lei protege em excesso ou eventualmente não poderemos utilizar essa palavra se nos colocarmos nos sapatos dos inquilinos? O que é que ela protege os inquilinos e o que é que ela desfavorece os senhorios e contempla também alguns direitos para os proprietários? Desfavorece favorece, aliás, os inquilinos no sentido que garante àquelas pessoas que têm idade igual ou superior a 65 anos ou uma situação de carência económica, garante-lhes que no prazo de 5 anos as rendas não podem ter um aumento daquilo que os senhorios inicialmente desejariam. Ao fim de 5 anos veremos, mas para já têm essa segurança. Relativamente aos senhorios, diz-lhes que apesar de existir algum aumento, ainda que ligeiro, em relação àquelas rendas que não sofriam quase atualizações nenhumas, ainda vão ter que aguardar, pelo menos durante 5 anos, até pensarem que eventualmente podem ter um valor de renda de mercado atual. Relativamente aos senhorios, favorece a questão do despejo, não é? Porque se o Balcão Nacional de Arrendamento funcionar conforme previsto, o despejo será seguramente mais célere e mais fácil do que era até à data. E do outro lado? Do outro lado, do lado do inquilino. Sim. Do lado do inquilino temos estas situações que estão protegidas relativamente aos outros. O que a lei diz é que estes contratos anteriores a 1990, a lei pede às partes, portanto inquilinos e senhorios, que se sentem e que conversem, que cheguem a um entendimento, que façam... E que evitem o tal pânico inicial, não é? Que tem Exatamente. sido esse o grande motivo, eventualmente, pergunto eu, do pedido de ajuda junto da DECO. Exatamente. Nós temos recebido pedidos de ambas as partes, não é apenas dos inquilinos. Nós também temos pedidos de senhorios que nos perguntam
como é que se inicia o processo, o que é preciso, o que é que podem sugerir. Portanto, o desconhecimento não é só de um lado, é de ambos. E por isso é que nós dizemos que as pessoas têm que ser informadas. Acima de tudo, têm que conhecer. Não entrar, não se pensar que pronto, é desta que vou perder a casa, ou o senhorio pensar que nunca mais me livro daquele inquilino que não paga nada. Não, há aqui que chegar a um entendimento, há que conhecer como funcionam as coisas e como pôr este processo de negociação em marcha. Doutora Sónia Covita, convido-a a ouvir alguns dos testemunhos dos nossos ouvintes. Mais adiante nesta emissão vamos ter também a opinião da advogada Lourença de Sousa Rita, que convive com estas realidades desde que a lei está em vigor. Ouvir também uma outra versão além da DECO. Para já, a Laurentina Cordeiro está a ligar-nos de Lisboa. Bom dia para si, Laurentina. Bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia. Muito obrigada por me dar palavra. Não tem que agradecer. Vamos lá ouvir o seu testemunho. Qual é a sua realidade? A minha realidade é esta. Eu estou desde 2010 com a renda já atualizada, não é? Desde 2010. Comecei a pagar 102 e já estou em 195. Porque a renda foi faseada em 10 anos. Só que agora recebi a carta do senhorio a propor-me uma renda de 375 euros. A primeira carta. E eu respondi que não aceitava, que propunha ficar a pagar a renda em 10 anos, como estava, não é? Ele não aceitou, mandou-me outra carta a dizer que na outra carta já, houve uma carta que eu fui tentar levantar que já tinha sido, já tinha sido devolvida. Sim. Está? A carta já tinha sido devolvida e ele então manda-me outra carta a dizer que eu tinha proposto não era nada. E então mandou-me esta nova carta. Como se verificou, quanto ao valor da renda proposta pelo senhorio, nem contraproposta, nem no arrendatário, a renda mensal é atualizada legalmente, fixada em 476 euros. A partir do dia 1 de fevereiro, referente ao mês de março. Nos termos das condições, é isto aqui. Portanto, eu estou a pagar, eu já estou com a renda faseada em 10 anos, não é? Pronto, já vou no terceiro ano. E ele agora, na primeira carta, propunha-me uma renda de 375 euros, eu não aceitei, e propus-lhe a ele continuar com a mesma renda faseada em 10 anos. Porque ele, para me aumentar a renda, segundo me informaram, ele tinha que ou optar pela lei, pelo que eu estava a pagar, não é? Pela lei antiga, ou mudar para a nova lei, não é? E então ele agora propõe esta renda de 476 euros, que tem todo o direito, e diz que já me vai mandar o recibo desta quantia, só que eu já fui pagar a renda, não é? Porque ele aumentou-me agora de 173 para 195, e eu fui depositar a renda de 195, não é? Que era o que ele me propunha que estava fixada, não é? É um aumento em 10 anos. Portanto, paguei de 124, 145, 173 e agora 195. E então, ele nunca me passou recibos, há 3 anos que não me passava os recibos. Eu fui às finanças, porque ele sabe que eu tenho mais de 65 anos, que não tenho rendimentos nem nada disso. Agora fui às finanças pedir a declaração de rendimentos e enviei novamente o bilhete de identidade, em como tinha 65 anos, e pedi-lhe os recibos, que nas finanças disseram-me para pedir os recibos. Ele agora mandou-me os recibos, mas nenhuma palavra sobre a proposta que eu fiz, não é? E agora estou à espera, porque ele andou 2 anos a fazer uma vida negra, já depois de eu estar a pagar a nova renda, mandava-me cartas a dizer que me ia despejar, e porque eu não tinha cumprido, e não sei o que mais. E a Câmara, nessa altura, tínhamos a possibilidade da Câmara intervir também, e foi a que a renda ficou fixada em 10 anos, até por fazer os 295 euros, que era a renda máxima futura. Laurentina, deixe-me interrompê-la para ouvir aqui a doutora Sónia Covita, para tentar perceber se ela identificou o tipo de questões legais que estão envolvidas neste caso pessoal e que tipo de sugestão é que pode deixar-lhe. Eu tenho aqui algumas dúvidas nas declarações do ouvinte, nomeadamente se na resposta que deu invocou que lá está a questão da idade ou a questão do rendimento, ou só agora, nas últimas.
Ele sabe, porque eu já estou a pagar, já fui aumentada pela lei anterior. E estou a pagar um aumento em 10 anos. Mas identificou a sua idade nesse momento? Sim. E eu identifiquei. E agora mandei novamente o cartão de identidade, aprovado que tinha 65 anos, agora mandei-lhe a declaração de rendimentos e essa coisa toda. E ele agora manda-me uma carta a dizer que tem toda a autoridade, como é que ele diz aqui? A renda está atualmente fixada em 476 euros. Tem legitimidade para fixar a renda, deve ser essa a ideia. Tem legitimidade para fixar a renda e que vence em fevereiro referente ao mês de março. Valentina, vamos ouvir a Sónia Tavita. E diga-me uma coisa, esses 476 euros que refere, não sei se fez a conta ou se ajudaram a fazer, se é relativo ao valor patrimonial do imóvel? Se é os 1,15 avos que a lei prevê como sendo o máximo? Não sei se é, mas a carta que eu mandei fui à junta de freguesia e lá informaram-me que, portanto, a primeira carta que eu mandei tenho aqui. Acuso a recepção da carta de Vossa Excelência de novembro de 2012, que me enviou na qualidade feminina tal. Sucede que a transição do meu contrato de arrendamento para a NRA1 havia sido efetuada por comunicação de Vossa Excelência na vigência da Lei 6/2006, de 27 de fevereiro. Considero assim que Vossa Excelência não pode agora vir comunicar novamente a transição para o NRA1, nem a proposta da renda de 375 euros. Em qualquer caso, só por mera cautela, apesar de entender que não se aplica ao meu caso, venho informar a Vossa Excelência do facto de ter idade superior a 65 anos, conforme o documento comprovativo anexo. Valentina, já estão aqui dados suficientes, presumo eu. Sim. Aqui a minha dúvida era se o senhorio, quando lhe enviou a carta, a primeira, propondo essa renda, tê-lo-á feito enviando-lhe uma cópia da caderneta predial. Sim, fez isso tudo. Pronto, e nessa caderneta predial consta o valor patrimonial do imóvel. Sim, fez isso tudo. Fez isso tudo, mas eu fiz fotocópias da nova lei do arrendamento. E segundo, por causa de eu só tenho 68 anos, não atinjo o valor máximo de rendimentos que agora não me lembro, e que não estou sujeita, tenho uma proteção social, e eu não sei qual é, é só isso. Está, sim, senhora. A partir do momento em que tem a idade superior a 65 anos e tem essa situação financeira, a lei prevê que cabe nestas situações de exceção e, portanto, o aumento da renda terá que ser feito de acordo com o seu rendimento. Não pode... vamos avançar, acho que já concluiu o raciocínio em relação à Valentina. Vamos avançar com o caso de Paulo Amaral, que liga de Penacova. Bom dia, Paulo. Bom dia. O que ressalta de tudo isto é que o drama existe e as pessoas, nestes escalões etários, não têm formação. Antes do contrário, alguns são mesmo analfabetos e deparam-se com situações destas. E isto é uma questão social que devia ser entendida de outra maneira com outras pessoas, que não estas que estão atualmente no governo. Eles não têm, talvez, preparação psicológica para este tipo de situações e, portanto, vão leis sobre leis, cortes sobre cortes, e as pessoas entram em pânico, é isto que se está a passar. E neste caso, eu estou aqui pela minha mãe, que tem 94 anos, e por uma irmã que vive com ela, esquizofrénica, com 60 anos. E é semelhante também todo este drama, só que a minha mãe já não sabe o que se está a passar, e eu também não estou nestes apuros, porque sei perfeitamente que tenho que receber uma carta, teremos que receber uma carta que ainda não apareceu. O que tenho que dizer é que, para ter condições de habitabilidade, essa casa tem tido grandes alterações, portanto, renovações, restauros, e de tal maneira que se não fosse assim não tinha condições de habitabilidade. E, portanto, eu pergunto se, neste caso, porque a minha mãe, e isso é a vontade dela, é morrer ali, porque não quer ir para outro sítio, não quer ir para o lar e pede-nos por tudo, a mim, sobretudo eu que a apoio diretamente, que não a levássemos, porque ela já não fala agora assim, mas pedia que não a levássemos para lá nem para lado nenhum, quer acabar ali os dias dela. Eu pergunto se
nesse caso e perante a circunstância do senhorio, não querer sequer arranjar, partilhando as despesas connosco, as janelas que estão, neste momento estão em processo de ruína e podem cair no passeio e apanhar algumas coisas, é mesmo em Penacova, em frente à Câmara, coisa que eu devo dizer aqui num parênteses que nem a Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia, nem o centro de saúde, não há ali nada de cuidados continuados e fazem tudo isto e mais. Portanto, a falta de assistência, não nos quiseram, porque a minha mãe viveu 16 anos em Coimbra, não 16 anos permanentemente, mas vinha a Coimbra e voltava para Penacova e assim sucessivamente durante 16 anos e realmente não foi incluída nos doentes naquele cartão de não sei dizer neste momento, não me ocorre, porque eu também tenho 68 anos e se não estou preocupado comigo neste sentido, estou noutros e estou também a ter mesmo assim que fazer das tripas coração para pelo menos não deixar que isto aconteça. E eu sou um pouco mais avisado, mas também com o decorrer dos anos, o ter estado no ultramar, isto faz realmente a vida um inferno às pessoas que aparentemente aqui há 10 anos parecia que iam ter uma vida tranquila e não têm. Obrigado, Paulo, pelo seu contributo. É só este lamento que eu deixo e deixo a atenção, porque eu também sou senhorio, tenho uma senhora com 94 anos com Alzheimer e nem sequer vou tocar nisso, eu quero lá saber disso, porque o problema é que depois de se desocuparem estas casas, ninguém as quer, porque são casas de tal maneira degradadas e perante casas novas que há uma oferta muito grande de outras casas, essas casas vão ficar desabitadas. Obrigado, Paulo. Algum arranjo. Muito bom dia para si. Agradeço-lhe o seu contributo para esta emissão e para o debate que promovemos hoje. Manuel Vieira é presidente da Associação de Inquilinos do Norte de Portugal. Muito bom dia, Manuel. Junta-se também a este protesto que a Associação de Inquilinos de Lisboa vai fazer mais logo à tarde? Junto, sim. Olha, em primeiro lugar, os agradecimentos, este caso que nos dá a oportunidade, que também se manifesta um pouco. Eu agora peço desculpa a estes senhores de São Pedro da Cova, o Sr. Paulo, o Sr. Engenheiro. Não, era Penacova, não era São Pedro da Cova, Penacova, em Coimbra. Parece que ainda não recebeu, segundo ele diz que ainda não recebeu carta nenhuma, de maneira que o que eu digo é que desde que logo que recebam a carta, se receber, é claro que há muitos senhorios também, como ele também, segundo disse, também não tocou, digamos, também... Ele, enquanto senhoria, não quer fazer nenhuma modificação no contrato que tem com a inquilina. Pois é, mas isso há poucos. De maneira que eu quero dizer é que se receber a carta, eles começaram também, com certeza, têm apenas um mês, porque aquilo que disse é verdade. Há muitas pessoas, infelizmente, analfabetas, e que recebem a carta, recebem as cartas, enfim, pronto, e entram em pânico. Até às vezes conhecendo, sabe, e nem nas abrem. E depois, quando, claro, se não abre, dá por aceite, digamos, o aumento da renda. O que é realmente lamentável é que numa altura destas, como que isto é público, é claro, o país está numa situação tremenda de crise, de desemprego, de tudo. Que o governo, e eu digo o governo que, na minha opinião, que é verdade também, este governo atual, eu não discuto com as políticas de cada um, mas o que é certo é que foi o único governo, desde o 25 de Abril, que não ouviu as associações, porque, como sabe, há duas apenas no país, a lisbonense, que hoje até tem lá também, digamos, um tipo de manifestação, e há a Associação dos Inquilinos do Norte de Portugal, não é por acaso que estamos representadas, está representada a Associação em 68 câmaras aqui do Norte, desde Viseu a Moncorvo. Temos 5 advogados, desde segunda à sexta de manhã e de tarde. Qual é que tem sido a realidade? Há muita gente a procurar-vos com casos concretos. Nós aqui já divulgamos números da Associação do Lisbonense, também já falamos ao longo da manhã na rádio dos números que a DECO apresenta, e no vosso caso concreto, tem uma estimativa que possa apresentar? Olha, nós numa estimativa que lhe posso apresentar, e como não estou até agora na associação, estou no outro sítio, que lhe posso dizer que nós cerca de
cento e pico consultas que nós damos praticamente diárias. Eu só para dizer que... Diárias? Diários, só para lhe dizer, nós temos advogados, olha que eu ainda se não estou em erro, sexta-feira passada, quando saí de tarde da associação, um advogado também ia a sair e me disse, olha, só hoje já 22 consultas, só hoje. Está a ver os advogados, 5, uns 18, outros 20, outros 16, conforme. Pronto, aquilo temos uma sala de espera. Portanto, revela o número de pessoas que está realmente com dificuldades e com... Tremendo. Olha, eu até lhe digo mais para lá também, choca-me às vezes até falar nisto, eu às vezes até digo que não tenho muita vocação para isto. Eu digo que não tenho muita vocação porque choca-me um pouco. Eu na sexta-feira também estava lá um casal, não sei quem é, um sócio, não os conheço. Sim. Que estava a pagar 68 euros, se não estou em erro, Manuel Vieira, por aluguel. E passou-lhe o senhorio para 420. E depois diz, isto é conforme as avaliações, mas o que está mal também, se calhar, nas avaliações, porque há prédios, realmente, também, como o senhor ainda há bocadinho ouviu o outro senhor, há prédios a cair, e digamos, e mesmo assim o senhorio não olha a meios. Há outros que investiram, conhecemos alguns que investiram realmente com os aluguéis baixos, mas que investiram todo o seu dinheirinho que angariaram durante a sua vida, para ter umas mínimas condições de vida, e de qualquer maneira isso não é, atingem na mesma, são mesmos atingidos. A outra, e realmente aquilo também eu ouvi a senhora também há bocadinho, e com alguma razão, porque o que é lamentável é que, como sabe também, os governos anteriores, todos os governos anteriores, portanto, digamos, as pessoas com mais de 65 anos, que infelizmente às vezes poucos anos costuma ser de resto da vida, ou 60% neste caso de incapacidade de eficiência, estavam protegidos. Agora não. Agora apenas houve um partido político, para não quero citar nomes de partidos, mas pode citar, que propôs por menos 15 anos, pelo menos que desse uma margem mais de 15 anos, porque as pessoas, enfim, este não senhor, eu 5 anos, ao fim de 5 anos, eu já tenho dito e digo, o que lhes resta praticamente, infelizmente, é, digamos, o chamado balcão do sem-abrigo. É para aumentar, se calhar, mais esse balcão do sem-abrigo. Isto é realmente lamentável, que eles não ouvissem ninguém, porque quando nos ouviam os outros governos, ouviam os inquilinos, os proprietários. Manuel, agradeço-lhe a sua participação também, não podemos estar mais tempo a conversar, porque há muita gente que quer trazer aqui casos pessoais e testemunhos, é isso mesmo que procuramos hoje na Antena Aberta. O número de telefone disponível é 822-0101 e também o e-mail antena.aberta@rtp.pt. Esta questão, doutora Sónia Covita, jurista da DECO, é sobretudo uma questão de drama social, como descrevia ainda agora o responsável dos inquilinos do Norte de Portugal. É verdade, o que se trata-se de contratos anteriores a 1990, portanto a maior parte dos inquilinos terá realmente uma idade já avançada, já não estaria à espera de receber estas cartas e provavelmente já não têm as mesmas faculdades que tinham há uns anos atrás e ficam muito aflitos, sem saber o que fazer. E acima de tudo tem que haver uma resposta, um esclarecimento para ajudar as pessoas, para não entrarem em precipitações, nem pensarem que vão ter que sair das casas. Porque, por exemplo, a situação que estava a referir do casal que dos 60 teve uma proposta para 400 e tal euros, provavelmente ou por uma questão de idade ou por uma questão de situação financeira, não vai ser esse o aumento. Portanto, isso é uma proposta do senhorio, que tem que ser vista como isso, uma proposta, não é obrigatoriamente o valor que vai ficar afinal. Portanto, uma atitude sábia é quando os inquilinos recebem a carta, pura e simplesmente tentar encontrar alguém que possa interpretar a proposta, para que não fique depois na situação que foi aqui descrita, ou seja, passaram uns 30 dias e já deu tacitamente o acordo à proposta avançada pelo senhorio. Exatamente. O nosso conselho tem sido quando recebem, porque efetivamente também há muitos senhorios que não tenham estado a iniciar o processo, porque não é obrigatório, depende realmente da iniciativa do senhorio, mas o inquilino, quando recebe esta carta, não entra em pânico, não guarda a carta na gaveta ou se recusa sequer a abri-la, veja o que lá vem e procure ajuda, procure esclarecer-se, para não deixar o tal prazo dos 30 dias passar sem poder tomar uma posição, porque se o fizer, 30 dias é suficiente para ser esclarecido e para o ajudarem a preparar uma carta em que explique a sua posição. Nós, pela nossa parte, estamos disponíveis para isso. Pode contar-nos qual tem sido a experiência da DECO nestas questões? Já resolveram muitas situações em que aparecia uma proposta
enfim, mais elevada e que depois, com a vossa ajuda, o valor ficou mais adequado à capacidade do inquilino? Nós, no nosso serviço de atendimento, começamos a receber questões e telefonemas logo a partir de agosto. Portanto, a partir do momento em que a lei surgiu. E logo nessa altura as perguntas das pessoas eram sobretudo como é que funcionava, que prazo é que tinham para responder, como é que o podiam fazer. E desde então até agora aquilo que nós temos feito é precisamente ajudar as pessoas a responderem, a ajudá-los a estruturar uma carta, a ver quais são os tais limites que estão numa destas situações de exceção, se os tiverem, a dizer-lhes quais são os documentos que têm que juntar, o que têm que pedir e ajudá-las a responder. Tem sido basicamente isso. Vamos ouvir o caso de António Monteiro. Bom dia, está a ligar-nos do Porto e é vendedor. Olá, António. António Monteiro, bom dia. Parece que não é possível termos agora aqui o António Monteiro connosco esta manhã. Daqui a instantes vamos também tentar ouvir o Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho, justamente a associação, juntamente com outras, que promove esta tarde uma manifestação em Lisboa no sentido de exigir a revogação da atual lei do arrendamento urbano. Ouvimos aqui já alguns casos que nos dão conta de como as pessoas estão a reagir com muito descontentamento e, sobretudo, com algum desconhecimento das garantias que a própria lei concede aos inquilinos. Vamos ouvir a Conceição Afonso, em Lisboa. Bom dia. Sim, muito bom dia. É triste porque, na verdade, isto são aumentos cegos. As pessoas idosas, as pessoas que toda a vida trabalharam, é triste chegarem a uma idade destas e apresentarem-lhe contas que elas, coitadas, não têm possibilidade. Eu acho que isto é uma revolução, são aumentos cegos. Isto é impossível que o povo aguente uma coisa destas. Porque é que, em vez de estarem a injetar dinheiro no BPN e noutros bancos fraudulentos e no Banice, não se olha para estes casos? Olha, bom dia, muito obrigado e há mais pessoas para falar. Bem-haja. Obrigado. Obrigado pela sua participação, Conceição, que nos ligou de Lisboa através de 822-0101, fez a inscrição. Vamos, daqui a instantes, retomar o contacto com os ouvintes. Agora está connosco António Monteiro, que há pouco não conseguimos trazer a antena, está a ligar do Porto e é vendedor. Bom dia, António. Muito bom dia. Olha, em relação a esta situação da lei das rendas, eu peço-lhe para baixar o volume do seu rádio, porque senão não vamos conseguir percebê-lo bem. Peço que o faça. Está desligado. O que eu estava a dizer é o seguinte: em relação a esta situação da lei das rendas, eu tenho um caso na família, eu ouvi, portanto, os intervenientes anteriores, e o que eu queria dizer é o seguinte: o IMI que foi calculado para, portanto, dos imóveis, a atualização do IMI, em alguns casos, foi feito por zonas da cidade. E, nomeadamente, na cidade onde eu vivo, que é a cidade do Porto, não é? O facto de ter um andar na Rua do Almada, ou uma casa na Rua do Almada, que é no centro da cidade do Porto, que tem 100 ou 150 anos, não é a mesma coisa que ter uma casa, não é? Na Avenida da Boa Vista, que tem 10 anos. Portanto, e a avaliação do IMI foi feita mais ou menos dentro desses termos. O que é que acontece? São feitas avaliações muito grandes e os senhorios mandam a carta baseada no IMI, que foi calculado um bocado, não sei como, ninguém foi às casas ver como é que elas estão. Mas ao que parece, em muitos casos foi calculado muito por cima, não é? Exatamente. Não foram calculados, portanto, de casa a casa, nem nada disso. E o que eu pergunto é o seguinte: eu ainda não vi, ou melhor, ainda não ouvi nenhum senhorio, e vou-me referir nomeadamente na zona de polos universitários aqui no Porto e em Coimbra, onde tive uma sobrinha minha, e isto é uma coisa recente, que é a enfermeira, que foi colocada lá com mais 3 colegas, e o senhorio de um prédio em Coimbra, que tem cerca de 70 anos, pediu 800 euros de renda, que seriam a dividir pelas 4, dava 200 euros de renda a cada uma, mas pôs logo como condição que não passava recibo. E como este caso, há milhares e milhares e milhares deles. Inclusive, há situações, claro que também há situações que os senhores podem dizer de pessoas que pagam 5 euros de renda e que têm Mercedes à porta. É verdade, sim senhor. Estou plenamente de acordo. Agora, isto havia de ser, não sei se poderia ou não, se era muito complicado e muito demorado, ser tratado caso a caso, porque há injustiças do tamanho do mundo, e uma delas também que eu queria falar é a seguinte: neste momento, uma pessoa que tenha, por exemplo, um casal,
ganham 2.000 euros, não é? A renda vai ser atualizada em relação a esse valor que eles recebem. Um deles fica desempregado. Entretanto, o senhorio atualizou a renda de acordo com a lei e com o valor do vencimento das pessoas, não é? Essa pessoa fica desempregada, tem 50 ou 60 anos, não arranja emprego tão cedo, não é? Daqui por 4 ou 5 meses. Quem paga a renda ao senhorio? Como é que vai pagar a renda? Como é que vai resolver o problema? Isso era uma das coisas. Além disso, há também aqueles casos em que os senhorios há 30 e 40 anos, né, não pregam, como eu costumo dizer, um prego dentro na casa dos inquilinos. São os inquilinos que têm suportado as obras e neste momento não levam nada disso em consideração. Né? Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, António. Deixe-me só dizer só mais uma coisa. Para mim, o principal é esta situação, e aqui na zona dos povos universitários, na zona do Hospital São João no Porto, nenhum senhorio, e eu ainda não vi nenhum falar a isto, até que eu queria bater, nenhum senhorio veio dizer que recebe por uma casa, porque se comprar hoje um Mercedes por 50 mil euros, ele daqui por 20 ou 30 anos vale 4 ou 5. Portanto, o senhorio não se pode basear nisso. O que os senhorios querem é pôr os inquilinos na rua, para alugarem casas em zonas de estudantes e faculdades, etc., hospitais e tudo isso, com rendas de 600, 700, 800 euros, e que fazem logo questão no início de elucidar as pessoas de que não passam recibo. Isso é que o Estado está a ser usado em milhares e milhares de euros. Era só isso que eu queria dizer. Vamos sublinhar esse seu repto, no fundo o sublinhado que o senhor aqui mesmo fez, para ouvirmos o comentário da doutora Sónia Covita sobre esta questão, a ausência de recibo. Quando o senhorio propõe um aumento de renda e que não há entre eles um contrato escrito, como é que se pode resolver a questão? O contrato escrito provavelmente até existirá. O que acontece é que o senhorio no final do mês não vai passar um recibo. É um risco que o próprio senhorio também vai correr, porque, por exemplo, neste momento, para a ação de despejo, para o novo Balcão Nacional de Arrendamento, para se avançar com o formulário, é necessário juntar o comprovativo do pagamento do imposto de selo. Portanto, é necessário que o contrato de arrendamento esteja declarado nas finanças. Portanto, se este senhorio que não quer passar recibo tiver um inquilino que lhe deixa de pagar as rendas e quiser avançar para a ação de despejo, não poderá recorrer a este Balcão Nacional de Arrendamento. Mas o que me parece, Sónia Covita, é que há muitas situações em que nem sequer há contrato, pelo menos escrito. Há um acordo verbal em que o senhorio disponibiliza a casa e o exemplo concreto dos estudantes provavelmente é bom, em que eles pagam a renda estipulada e não há papéis nenhuns a concretizar esse negócio. Pois, nós aí já estamos a falar de contratos novos, não aqueles que tínhamos vindo a falar até agora, que eram os contratos antigos, não é? Relativamente a esses, a lei sofreu uma alteração, porque antigamente só se o arrendamento fosse superior a 6 meses é que era necessário ser um contrato por escrito. Neste momento, a lei alterou esta questão da forma. Todos os contratos devem ser reduzidos a escrito. Muito bem. Portanto, e quem não o fizer está à margem da lei? Está à margem da lei. Mas o que suscita é, eventualmente, uma maior necessidade de fiscalização, por exemplo, por parte das finanças, porque está a oferir-se um rendimento que não se conhece a sua proveniência. Exatamente. Essa questão coloca-se também do ponto de vista dos senhorios, porque efetivamente agora os inquilinos dirigem-se às finanças e pedem uma declaração da sua situação económica que é baseada no IRS que apresentaram. Ora, como todos nós sabemos, existem muitas vezes rendimentos que não são declarados. Portanto, da parte dos senhorios, o que dizem é que, se calhar, podem ter respostas de inquilinos que dizem que estão em situações de carência económica, quando efetivamente não estão. Portanto, a questão da fiscalização é muito importante, determinante, mas a verdade é que esta lei não dá resposta para isso. Muito bem. Vamos ouvir Romão Lavadinho, que está connosco ao telefone também, é Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Muito bom dia e muito obrigado pela sua amabilidade em estar connosco. Obrigado também. Como é que vai ser logo a manifestação? Vai ter muita gente? Já tem alguma indicação? Não, as indicações que temos é das adesões que têm surgido junto da nossa associação e daquilo que eu tenho ouvido, quer nas rádios, quer nas televisões, as pessoas todas a contestar e, portanto, a forma melhor de poder mostrar o seu descontentamento, para além destes fóruns que são feitos nas diversas rádios,
quer também pelos programas das televisões, a melhor forma dos inquilinos mostrarem o seu descontentamento e provarem o seu descontentamento é junto do Ministério, logo à tarde, junto da Sra. Ministra, que iremos entregar um documento que vamos aprovar, uma moção, para mostrar, de facto, não só o descontentamento, como, digamos, a lei que continuamos a considerar que é inconstitucional e que, mais do que inconstitucional, é completamente contra os direitos dos inquilinos, retira todos os direitos aos inquilinos, mantém todos os direitos e todos os valores nos proprietários. E mais, esta lei até legaliza coisas ilegais. Por exemplo, se um proprietário escrever uma carta a um inquilino com um determinado valor e com uma determinada alteração ao contrato, se o inquilino não responder no prazo previsto, que são 30 dias, o que se passa a verificar é que essa carta passa a ser lei. Mesmo que esteja contra a lei, passa a ser lei. Portanto, o proprietário, se o inquilino não responder, o valor da renda passa a ser aplicado de acordo com aquilo que o proprietário propôs. É o valor do silêncio. É o valor do silêncio, mas o valor do silêncio de quem é que estamos a falar? Estamos a falar de pessoas idosas, algumas com fraca mobilidade, outras sem conhecimento concreto do que é esta questão das leis, que vivem numa casa há 40 anos, que pagaram rigorosamente a sua renda sem nenhum problema até ao dia 8, pagaram sempre a sua renda, nunca cumpriram aquilo que os proprietários muitas vezes não fizeram, que foi as casas, em alguns casos, estão a cair, estão degradadas e os proprietários nunca fizeram lá uma obra. Eles dizem que é porque as rendas são baixas, mas isso não é solução, nem era o problema. E, portanto, as pessoas estão nestas condições, vêm-se agora na contingência de receber uma carta, e eu tenho alertado por tudo onde tenho andado, e por jornais também, tenho alertado que as pessoas têm que responder, é imprescindível que respondam. Mas isto é uma aldrabice da lei, é uma norma que a lei propõe, que é uma aldrabice, não está de acordo com o direito. Portanto, uma carta sobrepor-se a uma lei, isto é de bradar aos céus, mas pronto, é isso que faz. E eu disse ontem à Sra. Ministra, estive com ela aí num encontro, e disse exatamente isto, e vou-lhe dizer hoje, quando lá for entregar esse documento. Agora, a questão que se coloca é que as cartas chegam, as cartas são alarmistas, o Sr. Presidente aí da Associação de Proprietários diz que nós estamos a alarmar as pessoas, mas não somos nós, porque não somos nós que estamos a pedir 400, 500, 1000 e 2000 euros por uma renda de casa, não somos nós, são eles, não é? A dizer que o contrato se altera para 5 anos, as pessoas ficam completamente abismadas, porque ouvem-me dizer a mim que a lei não lhes permite isso, ou seja, com mais de 65 anos ou com mais de 60% de incapacidade, o contrato não se altera, mantém-se o contrato, independentemente de ser ele ou ser até o filho que já foi transmissor também do arrendamento, e, portanto, tudo isso se mantém. Portanto, e mesmo já agora uma questão que eu ouvi há pouco, a carência económica tem que ser provada, mas tem que ser as finanças a informar qual é o rendimento, e na base desse rendimento aplica-se uma taxa de esforço. Portanto, a carência económica, qualquer pessoa pode pedir às finanças qual é a carência económica, qual é o seu rendimento anual bruto corrigido. Ora, se ela não entrega, nem sequer tem que entregar o IRS, isto quer dizer que ganha menos de 500 euros. Logo, se ganha menos de 500 euros, se as finanças disserem que ela não podia entregar porque não tem rendimentos suficientes para entregar o IRS, é evidente que ganha menos de 500 euros. Se ganha menos de 500 euros, a lei permite que a aplicação seja 10%. E, portanto, na maioria dos casos, daqueles que eu tenho ouvido e daqueles que conheço, já pagam muito acima destes 10%. A maioria das pessoas com quem eu tenho falado paga 50%, ainda há pouco na rádio, na TVI, e fui informado disso. Várias pessoas a dizer que pagam 50, 60 euros e têm rendimentos de 400, 300 e tal. Portanto, isto já ultrapassa largamente, as disponibilidades financeiras das famílias, e esta lei tem que ser revogada. Só a sua revogação, e nós dissemos, e vamos confirmar à Sra. Ministra, estamos disponíveis para discutir uma nova lei. E encontrou abertura na Ministra Assunção Cristas para Ela discutir? diz que vai criar uma comissão e que não sei o quê, e que vai convidar a Associação de Inquilinos também para participar nessa comissão. Estamos disponíveis para participar em tudo o que seja, poder dar opinião, poder alterar as irregularidades que esta lei permite e poder alterar, digamos, a tragédia que é das famílias portuguesas neste momento, mas daqui por 5 anos vai ser muito pior. Daqui por 5 anos já não há carência económica que valha a ninguém. Quer ganhe 100, quer ganhe 1000, o proprietário aplica indiscriminadamente o valor da renda que muito bem quer entender, sem qualquer restrições por motivos da lei. Muito obrigado, Romão Lavadinho, Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, por ter estado connosco esta manhã. Helena Pinto, deputada do Bloco de Esquerda, também quer participar nesta emissão da Antena Aberta. Bom dia. Bom dia, como está? Esta questão da lei das rendas suscita-lhe que espécie de dúvidas e de necessidade de exposição pública?
Esta lei das lendas suscita à maioria das pessoas que foram atingidas por ela, e a mim enquanto deputada, suscita-me sobretudo uma grande indignação. Esta é uma lei extremamente complexa, é uma lei injusta e é uma lei sobre a qual a ministra Assunção Cristas não cumpriu aquilo que prometeu e que revela uma enorme insensibilidade social. Nós temos estado a ouvir até agora neste programa que tem realizado durante esta manhã, e acabamos de ouvir o Presidente da Associação de Inquilinos, e percebemos que existe pânico social junto de uma população idosa sobre a aplicação desta lei. Toda a própria lei foi construída no sentido de desproteger por completo os inquilinos. Depois é uma lei que teve uma regulamentação complexa também ela e diversificada. E depois não existe uma mínima de uma preocupação em esclarecer as pessoas e em dizer-lhes o que é que elas devem fazer perante a aplicação desta lei. Tem sido a Associação de Inquilinos, têm sido os partidos políticos do Bloco de Esquerda, que têm estado a fazer sessões de esclarecimento, nomeadamente por toda a cidade de Lisboa. No entanto, não existe mais nenhuma informação sobre isto. E temos uma população que é idosa, em grande parte, também são outras pessoas atingidas que não são idosas, mas vamos agora ver esta parte da população que se encontra perfeitamente em pânico porque pensa que a sua casa pode estar em risco. Imagine-se o que é as pessoas que, perante os seus rendimentos, se veem perante rendas completamente absurdas, que lhe chega uma carta em casa a dizer a partir de agora a sua renda. É esse tipo de testemunhos que temos estado a ouvir. Muito obrigado, Helena Pinto, deputada do Bloco de Esquerda. Em Lisboa está António Gonçalves. Bom dia para si. Olha, bom dia. Bem-haja por me terem dado também a oportunidade para falar. Não estou de acordo com o que foi dito pelo Sr. Dr. Medeiros Leitão e tampouco também com essa senhora que está aí da DECO em certos pormenores. É preciso ver que esta lei, que é uma lei tenebrosa, sim, uma lei, sei lá, que nos leva ao abismo, é preciso ver que o senhorio tem autonomia para impor o arrendamento de 5 anos. E findo esses 5 anos, ele impõe de 2 em 2 anos. E não há lei que o contrarie. Atenção. E além disso, após os 5 anos, o inquilino não pode dizer que tem um arrendamento de X, tem-se mais de 105 anos de idade e tem 60 ou mais de incapacidade permanente. Essa senhora sabe disso, com certeza que está aí da DECO. Sónia Covita, quer dar o seu esclarecimento? Desculpe, deixe-me só acrescentar mais uma coisa. Houve uma senhora que omitiu o partido que pressionou os 5 anos. Eu vou dizer, e não tenho medo. Ora, toda a gente sabe que o PSD, pelas mãos do Sr. Professor Eduardo Catroga, inseriu no programa do partido um período de 15 anos para a transição da liberalização do arrendamento. Acontece que ele foi ultrapassado na medida em que, quando se deu a votação no Parlamento, eu estava presente, por pressão do CDS, puseram apenas um contrato de 5 anos e que não cediam mais um dia. Pronto. Obrigado, António. Vamos ouvir então Sónia Covita, jornalista da DECO, que está connosco esta manhã. Bem, relativamente à questão dos 5 anos, é verdade. Aquilo que o Governo adiantou foi que no fim desses 5 anos, em princípio, haverá uma resposta social, seja por parte da Segurança Social, seja o outro mecanismo que se encontre. Neste momento nós ainda não sabemos, nem nós, nem ninguém. Vamos ter que aguardar e insistir junto das entidades competentes para nos explicarem o que é que se vai passar ao fim desses 5 anos. Portanto, as pessoas que estão nestas situações e que provavelmente no final dos 5 anos se mantém a mesma situação de carência económica, a idade com certeza que avança, o que é que lhes vai acontecer? Mas isso nós ainda não sabemos. Vamos ter que esperar. Vamos ouvir também qual tem sido a experiência de Lourença de Sousa Rita, advogada do escritório JPAB e Associados. Bom dia. Esta questão da nova lei do arrendamento tem suscitado muitas consultas? Bom dia. Bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite. Efetivamente, esta questão da nova lei do arrendamento tem-nos suscitado bastante trabalho, quer ao nível dos proprietários, que querem se informar, quer ao nível dos arrendatários. Quais são as dúvidas mais comuns?
As dúvidas mais comuns são relativamente, no fundo, são as dos arrendatários, quando confrontados com uma carta que efetivamente não têm noção de quais são os passos que têm que fazer, principalmente as pessoas com alguma idade. E não se apercebem da importância da comunicação que receberam. E muitas vezes, quando levam a carta, já passou o prazo, é isso? Pois, às vezes o problema é que, efetivamente, nós assistimos a uma falta de informação. Muitas vezes surgem-nos no escritório arrendatários que já responderam ao senhorio da sua forma muito própria, muito pessoal, sem conhecimento, ou porque ouviram no café, ou porque conversaram com a vizinha, ou porque tem alguém que se percebe disto, e fizeram uma carta que efetivamente não comprovando, por exemplo, a sua idade ou a sua carência económica. E depois acabam por ficar à mercê, no fundo, da reação dos senhorios. Mas, às vezes temos senhorios que voltam a insistir nas comunicações e tentam explicar que tem que... mas por outras vezes isso não acontece. Obrigado, Lourença de Sousa Rita, também pela sua participação e pelo contributo de quem está no terreno, fora das associações, a trabalhar com esta questão. Sónia Covita esteve connosco ao longo desta hora, é jurista da DECO. Em 30 segundos, doutora, quais são, do seu ponto de vista, os pontos que era importante que a lei pudesse ser revista? Relativamente a esta questão que falaram há pouco, do prazo de resposta, nós, pela nossa parte, nós nunca concordamos com o prazo de 30 dias, até não apenas numa questão da idade das pessoas e de não terem tempo para responder, mas prevendo eventualmente situações em que as pessoas estão ausentes de casa por motivos de férias ou por se deslocarem às terras, esse tipo de situações, achámos sempre que seria necessário um prazo mais alargado. Depois, existe acima de tudo uma necessidade que nós continuamos a insistir de esclarecimento, de informação. Aquilo que me parece que resulta claro até deste programa é acima de tudo isso. Todos os ouvintes, todas as pessoas que aqui foram ouvidas demonstram falta de conhecimento. Sónia Covita, muito obrigado por ter estado connosco e ter aceito o nosso convite. Bom dia. Obrigado. Até amanhã.